Excelentes saudações, meu nome é Ricardo Machado, estamos iniciando aqui mais uma aula sobre segurança do trabalho e hoje o tema são os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, né, a gente se lembra logo de capacete, óculos, luva, né? Esses equipamentos são definidos aqui pela norma regulamentadora número 6, o que a gente chama das Sagradas Escrituras, né, as normas de segurança do trabalho, instituídas aqui pela portaria 3.214. Lembrando, né, que existe uma lei federal que definiu o capítulo da consolidação das leis do trabalho, o capítulo de saúde e segurança do trabalho, né? Então, essa lei, a lei 6.514, ela foi regulamentada por essa portaria 3.214. Tá? Então, são 37 normas atualmente. A gente chama aí de brincadeira de Antigo Testamento, as 28 primeiras, e de Novo Testamento, da 29 para frente, as normas mais recentes. Tá? Então, temos várias, e aqui define os EPIs, é a 6. Então, vamos ver um pouco do texto da norma. Ela diz que o EPI é todo dispositivo ou produto destinado à proteção de riscos. Eu coloquei essas reticências aí para dar uma encurtada aqui no texto, né? Para cortar um pouquinho o texto da lei, né? Então, riscos à saúde e à segurança do trabalhador, do trabalho, né? Então, só pode ser posto à venda no Brasil aquele EPI que tenha o certificado de aprovação. O que é esse certificado? É um certificado emitido pelo órgão federal de fiscalização do trabalho e ele se baseia em testes que são feitos em laboratórios credenciados aí pelo SINmetro, né, o sistema brasileiro aí do Instituto Nacional de Metrologia, né, Instituto Nacional de Metrologia. Então, a empresa, né, ela é obrigada a fornecer para os empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco. Claro que ele tem que estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, e não é em toda circunstância, né, eu tenho somente 3 possibilidades do uso do EPI. Um é sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam proteção contra os riscos, né? Então, a gente sempre tem que preferir as medidas administrativas, as medidas gerais de controle na fonte, né? O equipamento de proteção coletiva, por exemplo, né? Ao EPI. Em segunda opção, enquanto essas medidas estão sendo implantadas, e finalmente em casos de emergência, o uso do EPI. Então, não é a nossa primeira linha de defesa o equipamento de proteção individual. Muitas vezes eu vou ter que consorciar o uso do EPI com as outras proteções. Então, sobre o uso, guarda e conservação, né, cabe a um empregado também guardar e conservar o EPI, né? Então, é adequado a gente ter aqui um sistema de armários para a gente poder guardar o equipamento separado dos objetos pessoais e alguns EPIs eles têm que ser higienizados todos os dias, né? Por causa aí do material hospitalar, né? Algumas roupas, alguns trajes têm que ser até lavados na lavanderia hospitalar e aqui sempre guardado separado do material de uso pessoal. Então, o empregador ele tem que estar adquirindo esse adequado, o EPI adequado, aquele EPI especificado por um profissional qualificado, né? Exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador o EPI e orientar o trabalhador, né? Através de treinamentos, de orientações na rotina de trabalho para o uso do EPI. Tá? Cabe à empresa exigir o uso sim, tá? Não posso dizer assim, olha, eu já forneci o óculos, mas o funcionário não quer usar, né? Assim como a gente tem outras obrigações no nosso contrato de trabalho, a gente tem que seguir as recomendações de segurança também. Tá? A empresa também vai substituir esse equipamento assim que constatar que ele está danificado e vai responsabilizar pela higienização e a manutenção do equipamento. Tá? A guarda e a conservação fica com o empregado. Tá? Então, essa conservação requer pequenas limpezas, alguns ajustes, a guarda na embalagem, no armário, né? E essa manutenção e a higienização fica a cargo do empregador. Também, quando se entrega um EPI, a gente lembrar que esse EPI não é do funcionário, assim como o funcionário recebe uma ferramenta, uma chave de fenda, uma furadeira, um equipamento de trabalho, ele também recebe o EPI.
Quando ele for demitido, ele tem que devolver. Quando esse EPI não tiver mais condição de uso, ele também tem que devolver, né? E essa entrega tem que ser registrada. A norma deixa aberto aqui para a empresa adotar o seu registro próprio. Então, pode ser um registro eletrônico, pode ser uma ficha, um livro de registro, né? Então, e assim como a gente tem que também registrar o treinamento, né? A capacitação. E para os trabalhadores, né? Que são os empregados, utilizar apenas para a finalidade que se destina, não posso sair jogando futebol com a minha bota de segurança, né? Então, responsabilizar-se pela guarda e conservação, também comunicar ao empregador alterações que tornem próprio o uso, né? Rompeu, rasgou, a fixação não está boa. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, as normas internas, né? E que o empregador tem sim que regulamentar a rotina de uso dos equipamentos de segurança. E compete ao SESMIT, a gente já teve aula de SESMIT, né? O Serviço Especializado em Segurança, Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, especificar esse material, né? Ele vai estar ouvindo a CIPA, né? Apresentando isso para a CIPA discutir em reuniões, né? E vai recomendar ao empregador o uso do EPI naqueles casos necessários, né? Nas empresas que não têm o SESMIT, a empresa vai contratar um profissional tecnicamente habilitado que vai especificar esse material. E a CIPA também vai ser ouvida, né? Na falta de CIPA, também ouvir o funcionário, o empregado designado para esses cuidados aí de segurança do trabalho. Tá? Lá na norma da CIPA prevê isso, né? As empresas que não precisam ter CIPA têm que ter um designado que recebe também o treinamento de cipeiro. Então, alguns EPIs aqui, proteção para a cabeça, capacete, ele pode ser também conjugado, né, com outros equipamentos, no caso aqui um protetor facial, capacete de bombeiro, capacete equipado aqui também com protetor auricular. Esses capacetes de aba total, eles são para áreas externas, sabe? Proteção de intempéries. O uso da jugular tem a ver também com a posição, movimento de cabeça e com o vento, tá? O uso de vento aí. Então, plataformas de petróleo, trabalhos em locais elevados. Se for uma atividade de alpinismo industrial, o capacete não tem aba, justamente para permitir a gente conseguir olhar para cima. E a jugular é um pouco diferente, ela pega também por trás das orelhas, e para eu conseguir fazer esses movimentos, esses vários movimentos, sem perder o meu capacete. Tá? No alpinismo industrial. Para os olhos, aí depende, a gente já viu lá na aula de riscos químicos, né? Que se for um vapor tóxico, né, um gás ácido, eu tenho que ter um óculos vedado. Se for uma partícula volante, o caso de esmerilhamento ou partícula líquida, o óculos ampla visão. Se essa partícula prejudicar também a minha pele, do meu rosto, aqui o protetor facial. E em alguns casos especiais, contra a radiação, aqui o caso da soldagem, né? A gente tem também a proteção da face e um filtro de luz ultravioleta e infravermelho aqui frontal. Para os pés, então, o pessoal chama esse pequeno aqui de sapato, o outro de botina e o grande de bota, né? Na verdade, todos são calçados de segurança. Cano curto, cano médio, cano longo. Tá? A especificação aqui tem que respeitar sempre o risco, né? É uma situação de alagado, é uma situação onde eu tenho material perfurante, então vou ter que ter uma palmilha de aço. Não, mas esse trabalhador é um eletricista, então não posso ter partes metálicas no calçado, então eu posso usar uma palmilha de polímero, uma biqueira de aço, uma biqueira de polímero, o couro hidrofugado, né? Então depende da situação, o tipo de solado, é um ambiente quente, então não posso usar o solado de poliuretano, que ele vai derreter, né? Existem agentes químicos lá, então a seleção aqui tem que ser muito criteriosa, é por isso que tem que ter um profissional qualificado para isso, né? Para especificar isso. Proteção respiratória, a gente já viu também na aula de riscos químicos. Veja que essa aula hoje é sobre EPI, mas a gente já viu vários EPIs nas outras aulas, né? Por exemplo, lá na de risco químico, nas aulas de prevenção de acidentes, né? Então, os respiradores, como a gente já viu lá em risco químico, a gente tem que especificar o tipo de respirador pela concentração do produto. E se for uma concentração perigosa, muito perigosa, vou ter que usar o protetor facial total aqui. Se não, o semifacial, esse do meio. Se a atmosfera for pobre de oxigênio, ou eu não souber o que eu vou encontrar lá, a gente usa o ar comprimido aqui, chamado de máscara autônoma.
E até 10 vezes o limite de tolerância a gente pode usar o respirador descartável, esse aqui que é a peça facial filtrante, né? A gente também já estudou ele na aula de risco químico, na aula de risco biológico. No caso do biológico era o respirador N95. Proteção para as mãos, aqui eu também tenho que analisar o risco. No caso de temperatura, mas se for, por exemplo, produtos alimentícios, tem que ser uma luva térmica que seja impermeável e lavável, por causa da higiene. No caso aqui de calor, de partículas quentes, como é o caso da soldagem, trabalhos em fornos, a luva de raspa. E em fornos industriais, a luva térmica aluminizada, né? Também tem essa luva aqui com resistência mecânica, né, de malha de algodão, com a palma antiderrapante. Em alguns casos aqui também a luva de malha de aço para a indústria dos alimentos, aí da carne, né? E também na indústria têxtil se usa para proteção contra cortes, aí no corte de tecido. E as outras luvas de polímeros aí, de látex, de PVC, PVA, para que tem resistência ao produto químico. Para proteção auricular, contra o ruído, a gente tem o protetor de inserção. Depois a gente vai ter uma aula sobre ruído, vai detalhar melhor isso, né? Mas posso usar o plug, protetor de inserção, ou protetor concha. Qual que é mais vantajoso? Depende da situação. Se eu estou trabalhando com risco biológico, não posso usar o plug, porque eu posso contaminar e ter infecção no meu aparelho auditivo, né? Se for um ambiente muito quente ou com muita poeira, não posso usar o concha, porque vai dar problema dérmico aqui no funcionário, né? Claro que o plug é bem mais barato, né? E outra questão é o nível de ruído e como está esse espectro de ruído. Então, através do CA, desse número do certificado de aprovação, a gente consegue acessar no site aí do Ministério da Economia, né? Hoje é o órgão de fiscalização do trabalho, né? Faz parte do Ministério da Economia, e ver lá o laudo de ensaio de laboratório desse EPI, para ver quais são as faixas de ruído, se ele atenua mais os ruídos graves ou os ruídos agudos, para poder especificar essa proteção auricular. Depende da intensidade do ruído e também da frequência. Para o tronco, né, as vestimentas, os trajes, aqui traje químico, traje anti-chama, avental impermeável aqui contra o risco químico, também para a indústria alimentícia, né? E o traje aqui do bombeiro, que tem que permitir também resistência à chama, resistência à contusão, movimento também do empregado aqui, tá? Então, proteção do tronco, né, do corpo inteiro, principalmente aqui do tronco. Também tem que ser especificado em função do risco, né? É eletricidade, é fogo, é produto químico, é risco biológico, é projeção, é umidade. Então, vou ter que estar especificando esse material sempre em função do risco. Não é tão simples como a gente dizer que para a cabeça é capacete, para o pé é sapato, tá? A gente tem que sempre abordar o risco, fazer a análise do risco para poder especificar o EPI. Então, a segurança contra a queda, eu destaquei aqui esse cinturão paraquedista, né? E tem ali um CE, né? O CE é a Comunidade Europeia, quer dizer que esse cinturão está atendendo às normas do mercado comum europeu. Aqui para o Brasil, o que vale é o CA, o Certificado de Aprovação do órgão de fiscalização do trabalho federal aqui. Tá? Então, mesmo que ele seja certificado por um país mais desenvolvido, ele também vai ter que ser submetido a ensaios pelas normas brasileiras. E claro, para trabalhar em altura tem que estar sempre ancorado, esse cinturão tem que estar conectado a um dispositivo trava-queda, né? Pode ser uma ancoragem fixa, ponto de ancoragem, onde eu vou conectar o meu talabarte, que é a conexão do cinto com o ponto de ancoragem, ou pode ser um dispositivo desse tipo trava-queda que corra num cabo. Esse cabo pode ser de nylon ou pode ser também de aço, né? Então, se é uma situação que eu tenho que estar me deslocando muitas vezes para cima e para baixo, melhor usar aqui um cabo com dispositivo trava-queda. Se é algo que eu vou ficar muito tempo fixado lá no ambiente, por exemplo, uma torre, né, de telecomunicações, eu posso usar um talabarte Y, né, um duplo talabarte. Então, eu fixo, aí fixo o próximo, aí solto esse, fixo o outro, solto o outro, e vou andando sempre com um ponto ancorado, né? Essa ancoragem no meu cinturão tem que ser no peito ou nas costas, aqui na altura da parte superior do meu tronco. Caso eu caia, eu não fique suspenso pelo meio do meu corpo para preservar aqui a minha coluna, né?
e sempre esse tipo paraquedista que amarra também as pernas, para distribuir a carga, a tensão da carga em vários pontos do meu corpo, para não ter estrangulamento da minha circulação sanguínea. Ok? Então a gente vai estar ainda analisando os outros riscos aí, vendo outros EPIs. A gente vai falar ainda uma aula essa semana sobre ruídos, EPIs de ruído, vamos falar sobre radiações, também temos EPIs para radiações. E vamos trabalhando. Façam aí as atividades dessa aula e até a próxima.